Olá, cidadão! Começa agora o programa A Voz do Cidadão, uma iniciativa da Associação Brasileira dos Ouvidores do Ceará, ABO, do Centro Universitário Unigrande e da Universidade Federal do Ceará. A Voz do Cidadão é um diálogo com ouvidores para ajudar a informar sobre esse importante instrumento da democracia, a ouvidoria. A promulgação da Lei 13.460, em 2017, tornou a ouvidoria um canal de diálogo com o cidadão obrigatório, um novo direito do usuário do serviço público. O ouvidor é a voz do cidadão. Hoje vamos conversar com o doutor Aloísio Carvalho, advogado, ouvidor do Estado do Ceará, que ocupa o cargo de secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, a CGE. Doutor Aloísio é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza, com atuação como advogado em todo o Estado do Ceará e no Brasil, inclusive em tribunais superiores. Foi secretário de Finanças do município de Fortaleza, antes da sua passagem pela primeira vez como secretário da Controladoria e Ouvidoria, em 2007. Posteriormente, foi secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará e secretário executivo da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará. Em 2015, ocupou o cargo de Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura no Estado do Ceará. E em 2016, o de Superintendente Executivo da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Foi ainda diretor financeiro de crédito do Banco do Nordeste do Brasil e, após a sua saída, a convite do Dr. Camilo, assumiu, em fevereiro de 2019, novamente, como ouvidor do Estado, nosso ouvidor. Doutor Aloísio, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria tê-lo aqui. A ouvidoria parece assim, algo que nos contamina, que nos realmente marca a nossa vida. O senhor foi ouvidor e voltou a ser ouvidor. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, de como está a ouvidoria hoje do Estado, que foi o primeiro Estado do Brasil a ter ouvidoria. Como é essa evolução? Então, nós temos aí uma bagagem enorme, um know-how enorme em relação aos outros estados. E quais são essas novidades da ouvidoria para atender melhor o cidadão cearense? É verdade. Primeiro, agradecer o convite, né? Muito honroso para mim, estamos aqui para falar de ouvidoria, um tema muito importante para a sociedade, para todo cidadão do nosso estado do Ceará. Realmente, em 2007, a convite do governador, naquela época, Cid Gomes, eu assumi a Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará. Né? A Secretaria da Controladoria foi criada em 2003, ainda no governo Lúcio Alcântara, mas já no governo do primeiro governo Cid Gomes, veio a agregar ao controle interno do Estado a ouvidoria. Né? A ouvidoria antes funcionava junto à Secretaria da Ouvidoria e Meio Ambiente, a antiga SOMA, e a partir de 2007, enfim, veio a ouvidoria a fazer parte, a compor junto com o controle interno essa nova estrutura, essa nova secretaria, que tem hoje a denominação de Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará. Isso foi um grande avanço, né? Em termos de ouvidoria no nosso Estado, como você bem frisou, né? Nós tivemos a nossa primeira ouvidora, a doutora Socorro França, né? Depois dela tivemos algumas outras grandes personalidades nesse mundo da ouvidoria. O canal de ouvidoria é um canal de acesso franco ao cidadão, aquela condição que o governo propicia, a lei que você bem citou também, de forma mais efetiva ainda, para que o cidadão possa interagir com o governo, né? Através da ouvidoria, que é o canal de acesso que ele pode ser recebido, ele pode conversar conosco presencialmente, pode se relacionar com os nossos canais, seja do 155, telefone gratuito, que funciona lá em Canindé, né? A central funciona em Canindé, mas presencialmente, assim, como ele pode interagir? Por telefone, presencialmente, pelas redes sociais também é possível? Explique um pouco como o cidadão pode chegar à ouvidoria. Exatamente. 155 é bastante interessante, até bom eu frisar esse ponto pelo seguinte. Quando existia a SOMA, a antiga Secretaria de Ouvidoria e Meio Ambiente, nós não tínhamos um canal fácil de comunicação com o governo, né? Então foi criado um sistema de 3 dígitos, é 155, ligação gratuita, que você pode ligar de qualquer parte do estado, você não paga nada, e você interage com um dos nossos teleatendentes que funciona em Canindé. Em 2008, em fevereiro de 2008, nós inauguramos, né, há 11 anos atrás, nós inauguramos essa central de atendimento, onde você faz a sua ligação gratuita, repito, seja de telefone celular, fixo, você fala com os nossos teleatendentes, diz qual é a sua demanda, diz qual é o que você pretende em relação ao governo do Estado. Esse é um canal extremamente importante, extremamente interessante. Nós temos também através das redes sociais, né, Instagram, Facebook, Twitter. Nós temos também presencial. E o endereço é CGE?
Você também pode acessar a internet no Ceará Transparente, cearatransparentejunto.ce.gov.br. Você, quando acessar o Ceará Transparente, você vai ter lá, Fale com a ouvidoria, você clica e faz a sua manifestação. Né? Você pode se identificar, pode criar seu perfil ou não. Você pode fazer também a sua comunicação, seu elogio, crítica, sugestão de forma anônima. Né? Nós recebemos essa demanda, nós divulgamos, nós mandamos para a Secretaria Setorial, que afeta aquela demanda que o cidadão nos proporcionou. Nós damos um prazo de 15 dias para que a setorial responda, podendo ser prorrogável por mais 15, para totalizar 30 dias em resposta, e nós devolvemos a resposta ao cidadão. Maravilha, doutor Aloysio. É um prazo até bem bom, 15 dias, né? Nós no Serviço Público Federal são 20 dias. Eu acho já muito tempo, 20 dias para o cidadão esperar, esse cidadão hoje que está conectado, que não tem mais tempo para nada e que precisa, às vezes, da urgência, né? de uma resposta urgente. Doutor Aloysio, quais são os temas mais demandados e as estatísticas, quais são os números do Estado? Tem algo que o senhor, nas universidades a gente tem uns parâmetros de ver, assim, os picos de demanda são os finais de semestre, né? Que as pessoas estão mais estressadas e há uma demanda maior. No governo do Estado, vocês conseguem identificar o que leva o cidadão, assim, a ficar mais, procurar mais ouvidoria? Como é que vocês, essa concertação desses dados de estatística? Deixa eu só voltar um pouco para depois entrar nessa sua pergunta, nessa pergunta que é bastante interessante. Quando a gente coloca os 15 dias, isso pode ser respondido em um dia, 2, 3. Qual o prazo médio tem? 16 dias. Maravilha. 16 dias é o prazo médio, né, que nós temos em todas as setoriais. Tá? Lhe digo o seguinte, é importante esse quesito quando a gente fala em relação a percentuais de manifestações. Porque nessas manifestações, a CGE, tanto também como as ouvidorias setoriais, elas podem encaminhar recomendações via CGE para as mais diversas áreas, né, para apontar aquilo que o cidadão percebeu, ou aquilo que é mais reclamado. A gente dá como exemplo, respondendo a sua pergunta, a CAGES. Tá? A CAGES é campeã em relação às demandas, em relação às manifestações. Como também é uma das melhores e mais bem avaliadas ouvidorias no Estado do Ceará, no seu Poder Executivo. Tá? Seguido pela Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde tem um aspecto ainda mais interessante ainda, que na rede nós temos 61 setoriais de ouvidoria. Na saúde nós temos uma sub-rede com 69. Né? A capilaridade enorme. Né? Temos demandas também, estou te falando aqui por ordem as mais demandadas. Né? CAGES, a Secretaria de Saúde, Secretaria da Fazenda também, né? Depois vem DETRAN, são as que, digamos assim, as que têm mais foco, sim, depois Polícia Militar e depois Polícia Civil. São as que têm mais foco, têm mais apelo da população cearense no que diz respeito às suas demandas. Doutor Aloysio, e essas demandas, o senhor podia contar algum caso, alguma política pública que tenha sido gerada a partir dessa manifestação, essa modificação do Estado, pela sugestão, reclamação do cidadão? Olha, quando nós inauguramos em 2008, né, lá em Canindé, muito embora funcione em Canindé, mas as demandas vêm para cá, para setoriais mais diversas, uma gama de situações foram propostas e foram expostas em relação às mais diversas áreas. Né? Nós encaminhamos também para os secretários, para os titulares das pastas, aquelas demandas que nós julgamos de maior importância, aquelas que nós julgamos, digamos assim, que tem mais apelo da população, tem mais impacto da população. Né? Te digo o seguinte, eu falo e costumo dizer, como eu dizia de 2007 a 2010, quando fui secretário lá da ouvidoria, nós temos os ouvidos, né, do governo. É através da ouvidoria que a gente consegue receber as demandas. E temos também os olhos. Né? São os olhos e os ouvidos do governo do Estado, está na ouvidoria. Né? Aquele cidadão que quer reclamar, que quer sugerir, que quer denunciar algo, ele pode fazer, inclusive de forma anônima, como eu me referi anteriormente. Né? Enfim, a ouvidoria ela é apaixonante, a ouvidoria... Tem até um detalhe curioso que eu preciso até confessar aqui para você e para quem nos assiste aqui agora. Quando eu assumi em 2007 a ouvidoria do Estado, eu convidei uma pessoa, para mim muito cara, muito particular, uma pessoa que eu quero muito bem, chamada Adízia Sá, né? Grande mestre, grande professora, muito querida. Né?
Uma e fui referência sim, nacional. Nacional, né? E fui conversar com ela, né? Fui colher dela o que ela achava, o que ela pensa, né? Em relação à ouvidoria. Ela prestou cursos para os nossos ouvidores daquela época, né? Foi uma pessoa que me ajudou sobremaneira nos meus primeiros passos como ouvidor lá na CGE. Que coisa maravilhosa, doutor Luiz. Realmente ela é reverenciada por todos Sim, os ouvidores, porque aqui no estado do Ceará, acho que foi a que mais ensinou, como o senhor falou, né? E mais foi uma maior referência de prática e de vida, né? E todo esse trabalho dela em relação às ouvidorias. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com a Voz do Cidadão. Muito obrigada. Vamos iniciar o Minuto do Direito do Usuário do Serviço Público. Explicaremos um pouco a Lei 13.460 de 2017, o novo Código de Defesa, Proteção e Participação do Usuário do Serviço Público. Essa lei foi aprovada como resultado das manifestações de 2013, as maiores manifestações de rua sem lideranças nem partidos que o Brasil já conheceu. Vocês lembram? Todo mundo foi para a rua com várias bandeiras e lutas diferentes. O Instituto Datafolha fez uma pesquisa durante as manifestações, na época, e encontrou mais de 100 demandas diferentes. Começou pelo passe livre, aumento da passagem, mas foi ampliando para questões de segurança, saúde, educação, administração pública, corrupção, enfim, uma infinidade de lutas, com um denominador comum, a melhoria do serviço público. A maioria da população queria melhores serviços públicos. Em decorrência dessa pressão, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão no STF para que o Congresso aprovasse uma lei regulamentadora do artigo 37 da Constituição, né, que já previa que o Brasil tivesse uma lei do usuário do serviço público. Então, o STF acatou, né, disse que se não aprovassem a lei, ficaria valendo o Código do Consumidor para a administração pública, que seria uma confusão enorme para a administração pública, e com isso, finalmente, foi aprovado esse Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que seria como um Código de Defesa do Consumidor, mais para o usuário do serviço público, e nós vamos a cada programa tratar um pouco dessa lei. Hoje eu comecei com o histórico dessa lei, que é muito interessante, uma lei que veio de manifestações públicas, e vamos apresentar um artigo dessa lei importantíssima para a melhoria do serviço público e do acesso aos direitos do cidadão a cada programa. Doutor Aloysio, essa lei traz uma das questões pesquisa de satisfação. Hoje o usuário tem direito a que o serviço público seja medido, seja mensurado, né, com pesquisa de satisfação. O senhor falou um pouco que o número 155 aumentou as demandas. Eu gostaria de saber assim, qual é o número de demandas do Estado? O senhor falou os principais órgãos reclamados, mas quantos demandam e como é essa pesquisa de satisfação? Como é que está essa medida em relação à ouvidoria no Estado do Ceará? Olha, para você ter uma ideia, em relação às manifestações que a ouvidoria recebe, 155, nós tivemos em 2018 aproximadamente 76 mil manifestações, nós recebemos 76 mil
situações de relugio, de denúncia, de solicitação, enfim, as mais diversas formas dela. Só no primeiro semestre de 2019, nós tivemos quase 41 mil manifestações. Ou seja, certamente em 2019 a gente vai alcançar 80 mil manifestações, mais ou menos nessa faixa. E em relação à resolutibilidade delas, né, isso representa algo em torno de 86%. Muito alto. O que é bem alto. É bem a média é 76% no governo federal. Pois é, dá 86%. Então é muito bom procurar ouvidoria, o cidadão se sente realmente satisfeito. Tem uma pesquisa da Associação Brasileira de Ouvidores que as ouvidorias são um dos órgãos que a população mais tem credibilidade, né? Sem dúvida. Então, exatamente por conta desses números que o senhor está apresentando. Do retorno. Tá certo? Porque senão você cai no descrédito, né? Eu sou cidadão, reclamei de uma ação da CAGES, reclamei de uma ação da Polícia Civil, da Polícia Militar, qualquer que seja a esfera, qualquer que seja a setorial. Demandei para um 55, ou fui via rede social, ou tive presencialmente, e eu não obtenho uma resposta, o que funcionou? Para que serviu? Não é nada. Né? O cidadão merece, sim. O cidadão merece ter um retorno. Tá? Tem direito, né? É bem verdade que nem sempre é o que ele quer ouvir. Né? É o que a administração pública, você sabe, todos nós sabemos que nós só podemos fazer aquilo que a lei nos determina, que os normativos prevêem, que a gente faça e que a gente exponha. Mas o cidadão merece sim receber o retorno, merece receber a resposta. Né? E é nesse retorno, essa resposta, que dá a credibilidade das ouvidorias. Né? E não é diferente com a do Estado do Ceará. Né? A ouvidoria do Estado do Ceará é uma das mais bem avaliadas do Brasil. Né? Você tem uma ideia, o Ceará Transparente, recentemente, recebeu um prêmio internacional, inclusive, mas de todos os portais de transparência do país, foi o primeiro lugar. Né? E isso... já tiveram outros prêmios, não é a primeira vez, né? Sim, não é a primeira vez. Né? Quando nós criamos o portal da transparência, em 2007, através de lei, né, engateávamos ali, eram os primeiros passos que nós dávamos, mas quando eu saí em 2010, nós deixamos lá na ouvidoria alguns marcos, dentre eles 155, a inauguração que fizemos em 2008 lá, em Canindé, que me referi. Nós deixamos o SOU, que é o sistema de ouvidoria, que pela internet, naquela época, e hoje você também pode ter o acesso através do cearatransparente.ce.gov.br, também você pode, e lá faz sua manifestação. Nós tivemos avanços também no que diz respeito ao portal da transparência em si, onde nós disponibilizávamos lá, naquela época, em 2007, 2008, né, contratos firmados com o governo do Estado do Ceará, convênios firmados com o governo do Estado do Ceará. Ali nós mostrávamos a íntegra do contrato, dos seus aditivos, quanto foi pago, quanto foi empenhado, e hoje está muito mais avançado. Né? O secretário Flávio Jucá, grande, brilhante secretário que me antecedeu, recentemente ele saiu, ele hoje é secretário executivo da Secretaria de Planejamento e Gestão, mas o Flávio, junto com os auditores e ouvidores, fez um excelente, magnífico trabalho ao longo dos últimos 3 anos. O indicador para esse prêmio é principalmente o conteúdo da transparência, a usabilidade do sistema, tudo isso é medido? Tudo isso é medido. Tudo isso é medido. Né? Não só o conteúdo, mas também a facilidade do sistema. De navegar e tal, né? Navegabilidade. Exatamente. Né? Então tudo isso é aferido. O maior número possível de informações que possam ser fornecidas ao cidadão também é avaliado. Né? Vocês disponibilizam em dados abertos? Ou... Sim, todos eles. Né? A informação que você quiser, né? No Estado do Ceará, qualquer que seja ela, né? Desde que seja pública, claro. Que não ofenda o que é público, é o que não vai ofender o direito de privacidade de nenhum cidadão. Exatamente. Né? Um pouco você acessa o Ceará Transparente e lá você obtém qualquer que seja informação. Se você lá também tem um campo que você diz se você está satisfeito, se está insatisfeito, enfim, se gostou, se não gostou, né? Uma avaliação que a gente costuma fazer também. E você pode também se comunicar e dizer, olha, eu procurei tal assunto e tal assunto não está lá. Né? Isso nós recebemos e obrigatoriamente a gente busca, vai atrás, vê, bom, por que essa informação não consta lá? Né? O cidadão também nos ajuda. Né? No momento em que ele faz uma colocação, que a gente percebe que ali não está, ele está, é uma participação só em termos do cidadão, em termos de um controle social maior, né? Que é o que a gente busca, é o que a gente procura. Né? O governo Camilo Santana é um governo de austeridade, é um governo de transparência, é um governo de integridade, é um governo que se mostra, né, que é um governo de diálogo, né, e o Ceará Transparente é sim um canal, na minha visão, né, um canal, digamos, de mais fácil acesso. E tenho até
digamos assim, a curiosidade de dizer, de mais fácil acesso dentro de todos os portais da transparência dos poderes executivos do, Estado, do país como um todo. Né? Eu já fiz uma demanda, né? Muito interessante pelo 155. Você liga e a pessoa vai digitando enquanto você fala, Exatamente, né? É uma isso. interação muito próxima, Exatamente muito isso. imediata, muito Exatamente acolhedora, né? Você veja uma coisa, nós temos aquela pessoa muito humilde, né? Aquela pessoa que não tem acesso à internet. Que às vezes não pessoa... sabe como escrever um texto, tem insegurança. Pronto, exatamente, né? Então isso. a oralidade Exatamente ajuda isso, nesse né? acesso. A pessoa não né? sabe nem escrever, né? Não sabe nem escrever. Daí a importância do 155. Daí a importância dos nossos teleatendentes lá em Canindé. Né? Nós funcionamos de 8 da manhã às 20 horas, diariamente, segunda a sexta. Né? Isso é importante, sabe? Você ligar para a ouvidoria, ligar para o 155, você ser bem atendido e obrigatoriamente são bem atendidos, né? Tudo é gravado, a gente já faz as aferições para saber quem está no perfil, quem não atingiu o perfil, né? Quem não foi cortês, digamos assim, com o cidadão que ligou, né? Porque na maioria das vezes, alguns ligam até de forma mais áspera, mas quem está do lado de cá... indignadas, né? A gente tem que saber a isso gente também, tem que compreender a indignação, a gente tem que compreender. Acolher. Às vezes né? a única pessoa que está ali para escutar e para acolher é o ouvidor, Exatamente, esse canal. Né? Exatamente. Né? Então é um canal extremamente importante, de acessibilidade tranquila. E aí você recebe um número de um protocolo, né? Que você, quando quiser saber como é que está a sua demanda, você pode ligar. Liga para um 155, olha, meu número de protocolo é número X, como é que está a minha demanda? Está na CAGES, está na Secretaria de Segurança, enfim, está na Setorial X, nós ainda não recebemos a resposta, mas tão logo recebamos, a senhora será comunicada. Aí vocês comunicam por e-mail? Não, aí depende do cidadão. O cidadão, se quiser que a gente se comunique por e-mail, se quiser que comunique por carta, se quiser... Eu, inclusive... Então, todos os meios são usados? Pois Rede social? Até de primeira mão para você, para quem está nos assistindo, né, nós estamos aí com a plataforma agora, para colocar também para que a resposta vá via WhatsApp, né? Que é muito mais cômodo, é muito mais acessível, digamos assim. É o meio de comunicação mais popular hoje em dia. Mais popular hoje em dia. Que bom. Uma outra inovação que o Estado do Ceará tem é a rede de ouvidores, né? Isso é uma coisa importantíssima, essa interação de todos os ouvidores. Como ela funciona, como é que ela foi gestada? Sem dúvida, sem dúvida. A rede de ouvidores, como eu falei anteriormente, são 61 setoriais, e cada uma delas tem o seu ouvidor e a sua equipe que trabalha, né? Nós temos especificamente a coordenadoria de ouvidoria dentro da CGE, da estrutura da Controladoria Geral do Estado do Ceará. A coordenadoria de ouvidoria tem a Larice, que é a nossa auditora de controle interno e nossa ouvidora, e tem também o Jean, que lá trabalha com ela. Né? Nós fazemos essa interação, nós interagimos muito com a rede de ouvidores, com cada um deles. Né? Recentemente agora, nós tivemos lá em Canindé, na nossa Central 155, na nossa Central de Atendimento, e nós levamos a ouvidora da Secretaria da Saúde. Né? A Secretaria da Saúde também é a segunda, digamos, mais demandada. Né? E levamos para que ela conhecesse, para que ela visse, né, como era que funcionava, como era que nós estávamos recebendo as demandas, como é que a gente encaminhava para ela ver, para ela sentir. Conversamos, né, com os nossos 20 teleoperadores que estavam lá no dia, para que ela soubesse, para que ela percebesse, ela foi recentemente nomeada ouvidora lá, para que ela conhecesse de forma mais pontual como é que funciona aquele canal. Eu bato muito e me refiro muito em relação ao 55, não é por outro motivo não. É porque a voz, o contato, mesmo que não seja presencial, né, com o cidadão, ele é importante, sabe? Ele é importante, eu vejo algo assim muito precioso, algo que a gente tem que tratar muito bem, aquele que se socorre da gente, que vai na ouvidoria para fazer qualquer que seja a colocação. É importante o elogio de ouvir? Mas nós também temos que ouvir as denúncias, nós também temos que ouvir as reclamações. E como eu disse também anteriormente, essas recomendações que a CGE faz, que colhe das ouvidorias, né, para aprimorar aquele serviço público que está sendo prestado. Né? Isso é importante, essa interação, digamos, que o Estado tem através da CGE com todo cidadão do Estado do Ceará. É muito interessante essa questão das recomendações, né? A ouvidoria, ela não só escuta, encaminha, mas ela também, às vezes, não aceita também a resposta interna. Ela recomenda algo, ela interfere. O senhor tem ideia de números, de quantas recomendações são feitas? Vocês acompanham o resultado da recomendação? Funciona da seguinte forma. Anualmente, a CGE tem, por obrigação
constitucional, ela tem que fazer um relatório de prestação de contas de gestão de cada um dos secretários e secretárias, né? Vamos tomar, por exemplo, a própria CGE. No final do exercício, nós temos que apresentar ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará a prestação de contas do exercício de 2018, né? Apresenta-se em 2019. E lá nós temos alguns itens, dentre eles a ouvidoria também abordada, em que nós colocamos para o gestor que determinada situação não está bem contemplada, que determinada situação não foi bem atendida, ou não está bem exposta para aquele que demandou, né? Isso foi e ficou de forma rotineira, né? Suponhamos que, por ser a CGE, houve uma determinada, não que seja real, estou dizendo fato fictício, hipotético, né? Em que o cidadão demandou e não recebeu nenhuma resposta. Tem alguma coisa errada. O que houve, né? Isso é importante você conversar com o gestor e expor a ele. Olha, algumas dessas reclamações aqui, dessas sugestões, não foram sequer respondidas. Por quê? Né? Isso não pode. Isso é um quesito que a gente também avalia, né? E as ouvidorias, elas são avaliadas anualmente, e agora, recentemente, você nos deu a honra da sua presença lá no Dia do Ouvidor, né? Em que nós premiamos aquelas ouvidorias que mais se destacam. Mas as que mais se destacam não é só pelo fato de só responder, não. Você pode responder... né? Sim. A CAGES também, né? Você não pode só responder, né? Você tem que responder, mas responder dentro de um parâmetro que seja lógico, né? Que tenha as explicações dos porquês que aquilo está sendo dito, né? Até porque do outro lado da ponta lá, quem vai receber a resposta sabe o que demandou, né? E do que você responde tem que ter algum nexo de comporte com o que estava sendo indagado, com o que estava sendo perguntado, o que estava sendo sugerido, o que estava sendo anunciado. Por exemplo, vem uma denúncia em relação à Secretaria, digamos aqui, de Administração Penitenciária, SAP, secretaria recentemente criada, né? Tem lá um brilhante secretário, doutor Mauro, que lá faz um excelente, brilhantíssimo trabalho, diga-se de passagem. Mas suponhamos que lá venha uma demanda de alguém que fez uma denúncia contra um agente penitenciário, né? Esse agente penitenciário, quando a ouvidora da SAP recebe, qual é o mecanismo a ser feito, né? Existe a Controladoria Geral de Disciplina, que é quem compete a ela fazer essa apuração, né? Há uma interação aí entre a ouvidoria da Secretaria da SAP, Administração Penitenciária, com a CGD, Controladoria Geral de Disciplina, e a Controladoria Geral de Disciplina pode sim, ao receber, percebe que ali há, e que ali existe, que aquela denúncia deve prosperar e deve ser encaminhado um processo administrativo disciplinar, qualquer que seja ele, contra o agente penitenciário, lhe dou como exemplo aqui, claro, e esse processo corre. Aí você não vai ter 15, e você não vai ter mais 15 dias para ser em 30 responder, não vai. Você vai dizer ao cidadão o quê? Houve um processo administrativo que vai está em curso, está na CGD. Só aguarde o desfecho desse processo administrativo. Certo. Doutor Aloysio, daí a importância, né, para o ouvidor, ele ser, está muito próximo ao gestor, né? Ele ser um cargo, um órgão que está como uma primeira assessoria ou sem muitos degraus, né, para ser realmente aproximar ainda mais o cidadão que não tem acesso à administração pública, não tem acesso a quem decide dessas questões. Como está isso no Estado? A gente tem conseguido manter essas ouvidorias nesse patamar de importância? Sim, sem dúvida. O ouvidor tem que ter um bom relacionamento, claro, com o gestor maior da pasta o cargo que ele exerce lá como ouvidor. Isso é sem dúvida, né? Mas também tem que ter a independência dele, tá? Ele tem que receber, ele tem que saber como se propor, como conduzir aquela demanda, né? Nós temos nessa rede de ouvidores pessoas extremamente qualificadas, né? Extremamente bem situadas, bem colocadas, e como disse, esse ouvidor tem que ter a independência dele para que ele afira aquilo que foi pautado, aquilo que foi colocado para ele, que ele tenha o melhor discernimento de como seguir, né? Ele não precisa interagir com o secretário, a não ser que seja algo que ele queira indagar, queira conversar, queira tirar mais ou menos algumas dúvidas, mas ele pode sim, e ao receber a demanda, interagir conosco, CGE, né, para a gente poder responder
àquela manifestação. Muito obrigada, doutor Anísio. Nós estamos terminando o programa. Queria saber se o senhor tem mais alguma coisa a colocar, mais uma coisa a colocar para os nossos cidadãos sobre a ouvidoria, mais um apelo ou divulgação de algo da ouvidoria. Não, lhe agradecer o convite, né? Me senti muito honrado a quem está presente. Obrigado mesmo por ter vindo. Agradecer esse espaço que você propicia para nós. E o cidadão cearense pode interagir conosco, pode interagir com o Poder Executivo do Estado do Ceará. Ligando no 155, você fala com nossos teleatendentes, fala da sua denúncia, da sua queixa, do seu elogio. Você pode interagir conosco através do cearatransparente.ce.gov.br, lá você faz a sua demanda. Se quiser ser anônimo também pode, quiser se identificar também, né? Nas redes sociais, estamos à disposição de todo cearense para ouvir, para escutar, para dialogar, para poder levar a ele, né, que é o nosso propósito maior enquanto Poder Executivo, que é o cidadão, levar para ele a condição de que ele tenha orgulho de ser cearense e de fazer parte, eu faço parte, graças a Deus, desses que amam, que gostam da ouvidoria, né, que se sente bem naquilo que faz. Eu acho muito importante esse diálogo franco, aberto, né, para que a gente possa melhorar a vida da nossa população. É fundamental esse aumento da democracia, principalmente que a gente vive um pouco de crise, um pouco de descrédito de tantas instituições, então a ouvidoria ela é um canal mais urgente, né, e mais importante a cada dia. Muito obrigada, doutor Luiz, pela sua presença. Obrigado. Aqui termina mais uma Voz do Cidadão, um programa produzido pela TV Unigrande e exibido no canal universitário de Fortaleza, o canal 14 da Multiplay. Aguardo você no próximo programa.